O cigarro não faz bem para a saúde, isso não é novidade, há décadas ouvimos que o tabaco é perigoso. No entanto, saber como exatamente os cigarros nos prejudicam será com certeza um incentivo maior para que os fumantes decidam parar. Vejamos o que acontece quando seus ingredientes percorrem o nosso corpo e como nos beneficiamos fisicamente quando deixamos de fumar. A cada inalação, o fumo transporta mais de 5.000 substâncias químicas que entram em contato com os tecidos do corpo. Para começar, o alcatrão, um material preto e resinoso, começa a cobrir os dentes e as gengivas, danificando o esmalte dos dentes e provocando a cárie. Com o tempo, o fumo também prejudica as extremidades nervosas do nariz, causando a perca do olfato. No interior das vias respiratórias e dos pulmões, a fumaça aumenta as chances de infecções e doenças crônicas como a bronquite e o efizema pulmonar. Isso acontece porque danificam os cílios, pequenas estruturas capilares cuja função é manter as vias respiratórias limpas. Depois, preenche os alvéolos, pequenos sacos aéreos que permitem a troca do oxigênio e do dióxido de carbono entre os pulmões e o sangue. Um gás tóxico, chamado monóxido de carbono, atravessa essa membrana, entra no sangue e se prende à hemoglobina, ocupando o lugar do oxigênio, o qual originalmente seria transportado pelo corpo. Este é um dos motivos por que fumar pode provocar falta de oxigênio e dificuldade em respirar. Em cerca de 10 segundos, a corrente sanguínea transporta ao cérebro um estimulante chamado nicotina, provocando a liberação de dopamina e de outros neurotransmissores, incluindo endorfinas, que criam sensações agradáveis, tornando o fumo algo altamente viciante. A nicotina e outros químicos do cigarro causam o estreitamento dos vasos sanguíneos e danificam o seu delicado revestimento endotelial, limitando o fluxo sanguíneo. Esses efeitos vasculares levam ao espessamento das paredes dos vasos sanguíneos e ao aumento da viscosidade das plaquetas do sangue, aumentando a chance de formação de coágulos, causando ataques cardíacos e derrames. Muitos dos químicos dos cigarros podem provocar mutações perigosas no DNA, dando origem à formação de cânceres. Além disso, substâncias como o arsênio e o níquel podem interromper o processo de reparação do DNA, comprometendo assim a capacidade do corpo de combater muitos cânceres. O tabagismo está relacionado a 90% das mortes por câncer de pulmão. Mas não se trata apenas do câncer de pulmão. O tabaco pode provocar câncer em diversos tecidos e órgãos. Das mortes por câncer, o cigarro é responsável por 30 a 45% de todas elas e por 85% das mortes por cânceres da cabeça e pescoço. Também podem prejudicar a visão e enfraquecer os ossos. Nas mulheres, dificulta as chances de engravidar e nos homens pode causar disfunção erétil. Outra coisa importante de saber é que a combinação do cigarro e do álcool potencializa o risco para 38 vezes mais chances de câncer de vias aerodigestivas superiores. No entanto, quando paramos de fumar, obtemos uma grande vantagem, com benefícios físicos quase imediatos e duradouros. Logo após 20 minutos do último cigarro de um fumante, a frequência cardíaca e a pressão arterial começam a voltar ao normal. Ao fim de 12 horas, os níveis de monóxido de carbono se estabilizam, aumentando a capacidade do sangue de transportar oxigênio. Um dia depois de parar de fumar, o risco de um ataque cardíaco começa a diminuir, conforme a pressão arterial e a frequência cardíaca se normalizam. Após 2 dias, as terminações nervosas responsáveis pelo olfato e pelo paladar começam a se recuperar. Os pulmões se tornam mais saudáveis ao fim de 1 mês, com menos tosse e menos falta de ar. Os delicados cílios dentro das vias respiratórias e pulmões começam a se recuperar em poucas semanas e estão restaurados depois de 9 meses, aumentando a resistência às infecções. Passado 1 ano após largar o cigarro, o risco de doenças cardíacas cai pela metade, graças à melhora no funcionamento dos vasos sanguíneos. 5 anos depois, a chance de formação de coágulos reduz drasticamente e o risco de um AVC continua a diminuir. Ao fim de 10 anos, as chances de desenvolver um câncer de pulmão mortal diminuem pela metade,
provavelmente porque a capacidade do corpo de reparar o DNA está recuperada. Ao fim de 15 anos, a probabilidade de desenvolver uma doença cardíaca é a mesma de um não fumante. Não queremos dizer que tudo isso é fácil de conseguir. Deixar de fumar pode ocasionar ansiedade e depressão, provocados pela privação da nicotina. Felizmente, esses efeitos costumam ser temporários. Hoje em dia, parar de fumar é mais fácil graças a um crescente arsenal de recursos. Terapias de reposição de nicotina através de pastilhas, adesivos na pele, gomas de mascar e de spray podem ajudar os fumantes a deixar de fumar. Estes recursos funcionam ao estimular os receptores de nicotina no cérebro, impedindo assim os sintomas da abstenção, sem viciar em outros químicos prejudiciais. Grupos de aconselhamento e de apoio, terapia comportamental cognitiva e exercícios de intensidade moderada também ajudam os fumantes a se manterem longe do cigarro. E isso é uma ótima notícia, pois parar de fumar coloca nosso corpo de volta ao rumo para uma vida saudável. Obrigado por acompanhar esse vídeo, seria um prazer sempre ter a companhia de vocês. Se desejarem, inscrevam-se e deixem um gostei para ajudar o canal e fazer com que novos conhecimentos sejam compartilhados.